Tem a desconstrução da heteronormatividade, o liberalismo sexual, o feminismo e etc, etc. Puras ideologias, ou então versões que tem que ver com essa questão contemporânea de cada um querendo fazer meio que quiser ali. E tudo isso traz resultados. A minha função aqui é a mera análise, tá? Não tem nada a ver com uma coisa ou outra. A questão é simplesmente ver o que a Bíblia diz sobre, entendeu? E já sabemos qual que é o final, né, para quem estuda profecias e tal. E aí você tem o renovo, né, no capítulo 4, verso 2. Aí que fala ali a questão da ampliação mais forte então, dos dias de hoje, né, pro versículo 1. Né, o versículo 2 que fala do renovo do Senhor. Ali, na visão literalista mesmo, Cristo, né, que trará glória e beleza. Aí você tem a restauração. Aqui, obviamente, eu vou ter que fazer um adendo, né, nessa questão, porque para os defensores da família tradicional, a aplicação é apenas um retorno aos princípios bíblicos. Então, volta ao retorno. Então, se acredita que os homens vão acordar, que as leis do Estado vão, de certa forma, retroceder, e vai haver uma certa mudança social, né, no sentido de restauração, não só da função masculina, mas também da saúde familiar, tirando a sociedade de uma sobrevivência espiritual. Esse seria aqui o cenário mais comum para se ver em Isaías 4:2. Só que isso aqui, infelizmente, não tem assim muita lógica no mundo contemporâneo. Porque a coisa só vai melhorar na volta de Jesus. Não numa restauração terrena de um suposto renovo que virá. Mas porque o Messias veio, foi crucificado, e, infelizmente, nada mudou. Muito pelo contrário, se piorou. Entende? O cenário como um todo. Mas a coisa realmente tende a melhorar quando, na verdade, vai melhorar de fato, né? Quando ele vier e aí estabelecer o seu reino, entendeu? E reinar ali os 1000 anos, tá? Um novo céu e uma nova terra, e etc, etc. Então, é isso que, em tese, seria aí o versículo 2. Tá? Então você tem aqui elementos do capítulo 4:1, que fazem, obviamente, um paralelo com essa questão da atualidade. Então, a escassez de homens ali por guerra, né? Isaías 4:1. E aí a crise da tal da masculinidade em referência à liderança masculina virtuosa, que é tida em falta na contemporaneidade. Né? Você tem a busca frenética dessas mulheres pelo nome do cara. E hoje em dia, entendeu? Uma boa parte de mulheres aí, elas necessitam o quê? De pertencimento. Em meio ao caos, né? E principalmente para manter a identidade. Elas se bancam, fazem o que querem aí, entendeu? Tem toda uma liberdade para isso. Mas não é o homem que precisa de relacionamento. A verdade seja dita. Questão da autossuficiência extrema, então, é a quebra da mutualidade dentro desse projeto de vida comum na família. Então, naquele tempo, as mulheres eram totalmente autossuficientes. Entendeu? A gente vai bancar as nossas vestes, vamos comer o nosso pão, entendeu? A gente só quer o teu nome. Agora, hoje em dia, é bem parecido. Então, onde tu tem a quebra então, do projeto vínculo da família, você não tem mais a mulher que constrói junto, né? Ela já construiu dela ali, aí tem que manter e arrumar alguém para somar. Só queremos o teu nome. Então, assim, é interessante ver justamente essas questões por causa disso. Então, assim, existem camadas adicionais ainda, que são até um pouco mais profundas nessa questão do texto de Isaías 4:1, porque aí você tem o seguinte, tá? Muitas vezes se passam desapercebidas certas leituras ali que quando você pega e lê superficialmente, passa batido, né? Mas para entender a gravidade do que o profeta está descrevendo, a gente precisa olhar o quê? Os detalhes, tá? E aí, que coisa a gente poderia observar, né? De acordo com o texto lá de Êxodo 21:10, né? Especificamente falando da lei mosaica, tá? O marido ele tinha 3 obrigações com a sua esposa. 3 obrigações, alimento, o pão, né? O vestuário e o dever conjugal. Então, o homem protegia, provia, tinha lá os detalhes lá. Só que aí, quando essas mulheres vêm e dizem nós comeremos o nosso próprio pão e nos vestiremos o que é nosso, elas estão declarando o quê? Renúncia de certos direitos legais. Elas estão tão desesperadas por proteção e identidade que aceitam um contrato onde o homem não cumpre a sua parte da lei. Entende? Então isso representa aqui uma sociedade onde as instituições, como no caso o casamento, elas permanecem apenas no nome, mas elas perdem substância e a sua função de cuidado mútuo. Então é uma relação contratual puramente líquida, tá? Hoje em dia. Uma sociedade de instituições, no caso o casamento, pelo menos na minha visão atual, né? Assim, eu sei que é uma ordenança bíblica, que eles devem se casar, né? Inclusive Adão falou, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne e tal, e deixará o pai e a mãe, se unirá a sua mulher, os dois serão uma só carne e tal, e vai, etc, etc, etc. Só que, infelizmente, quando vai observar a condição mundana atual, entendeu? Onde a instituição do casamento, o cara vai casar, inclusive Levítico 21:14, né? Que fala pro cara não casar com prostituta repudiada, mulher que não é virgem,
entendeu? Inclusive viúva, né? Fala, mas a virgem do seu povo. Hoje em dia é complicado, o cara vai casar aí, às vezes, com a ex-atriz pornô que virou pastora. Aí, pra quem é de fora que tá vendo, não tem como levar a sério, né? Então, infelizmente, uma instituição sem substância. E na casa de branco ainda. Pra completar, né? Então, assim, é bem complicado a questão. Uma sociedade onde as instituições perdem a substância. Função e cuidado mútuo. Hoje em dia as mulheres não são mulheres construtoras. Pra ficar erguendo prédio falido, né? Eu já ouvi isso daí uma vez numa coaching aí. Então, cadê o negócio de construir junto, né? Então, assim, basicamente, elas renunciam certos direitos legais para, então, terem tão somente o nome do indivíduo. Então, uma relação praticamente utilitarista. Ela quer o homem pelo que ele pode proporcionar. Ela não está interessada em você, mas no que você tem a oferecer. Entendeu? Você, como homem, não representa nada, porque ela se banca e ela tem dinheiro para ter as suas vestes e comer o seu pão. Mas você tá ali como mera figura representativa. Entende? Que vai fornecer identidade e que vai tirar a vergonha dela ser solteira. Só isso. Então essa seria uma visão dentro de uma questão que basicamente não está ocorrendo uma guerra física contra os homens, mas tem a escassez dos homens em virtude deles mesmos estarem saindo fora do jogo. Um jogo onde só eles perdem e fica difícil. O número 7 na Bíblia, raramente aí, ó, ele é só um número, mas simboliza a totalidade. Inclusive eu falei isso no vídeo que eu fiz de Isaías 4:1, né? Então aí você tem então essa questão que envolve essa quebra de contrato de casamento, e aí simplesmente o significado dessas 7 mulheres. Tá? A imagem dessas 7 mulheres para um homem indica então uma destruição demográfica quase total da força masculina. Tá? Não é uma preferência por poligamia, mas é uma catástrofe de guerra. Então é o contexto lá da época. Então estava tendo guerra, os homens morriam. Ok? O texto sugere que o homem estava tão debilitado, tão desinteressado, que ele precisa ser lançado mão. Literalmente pegar pelo colarinho ali e obrigar ele, no caso as mulheres obrigando eles a casarem. Entendeu? E aí você tem uma inversão de busca ativa. O homem que deveria ser um iniciador e protetor, ele se torna figura passiva e escassa. Então são os princesos, né, digamos assim, de mulheres super empoderadas e fortes. Mas como eles estão em falta, aí sobe o valor, né? Sobe o valor bastante. O opróbrio representa o quê? A esterilidade social. Então você tem aí essa palavra que tem que ver com desonra, com vergonha, com escárnio. No antigo Israel, essa vergonha de uma mulher solteira ou estéril era uma percepção de que ela não tinha futuro e muito menos não teria linhagem. É básico isso aí. Mas se a gente aplicar essa análise à família tradicional, o texto sugere que, quando a figura masculina então ela é destruída pela guerra, no caso aí vamos colocar aí a desconstrução cultural, né? A sociedade entra num estado de esterilidade. Você não tem homem. Você tem a biologia. Você tem um aspecto biológico. Mas os valores e continuidade não, porque a própria sociedade desestimulou, em virtude dessa desconstrução social e cultural. Aí entra no problema que eu falei lá. Entendeu? A questão, então, de você ter uma sociedade que criminaliza o ser homem, mas depois que dá problema, aí que ele chama o homem, opa, ele saiu fora. E eles têm que se virar, porque eles quiseram fazer, né? Quem disse que isso é problema meu, né? Então, se a gente fosse observar a estrutura literária, então, do capítulo 3 e 4, né? Você tem essa soberba incessante dessas mulheres, porque são orgulhosas e focadas em adorno. Olha lá o 3,16, o que fala. O 3,16, qual que é o comportamento dessas mulheres? E não é o mesmo comportamento hoje? Cheia de adornos e altamente orgulhosas. Inclusive, chamando ou conclamando os homens à adoração mesmo, entendeu? São as deusas raras. Tá escrito aí, ó. As filhas de Sião são orgulhosas e focadas em adornos. É ou não é? Não tem como dizer que não é. E aí, no 3 e no 4, lá vai falar essa questão então do juízo. Vamos olhar aqui o capítulo 3, versículo de 1 a 3. Né? O Senhor tira o sustento, o capitão e o conselheiro. Então, tem esse aspecto da guerra, ok, mas o Senhor também tem uma atitude ali que ele tá tirando os caras. Tá saindo. O 4.1, que vem o caos, né? A estrutura familiar entra em colapso pela falta então de homens íntegros, porque os homens que tem são esses que elas querem, né? Os caras que vão usar e descartar. E aí a glória, que é o 4.2, quando Deus intervém então com renovo para purificar então o remanescente. Tá? Por isso que, quando
você lê lá o capítulo 13, o verso 12, né? O profeta, ele deixa bem clara a ideia. Farei que o homem seja mais raro do que o ouro puro. Esse detalhe mostra que a crise descrita no 4.1 é uma crise de valor. O homem físico ali, biológico, tá ali. Mas e os valores dele, que a sociedade destruiu? Tanto faz se o cara tá morto mesmo por uma guerra, ou se os valores dele, o fato dele ser homem ali, foi destruído em virtude de uma sociedade que propaga, né, essas ideias de desconstrução da masculinidade. Entende? Eles estão matando os homens e o tanto de crianças aí sendo ensinadas a ser qualquer outra coisa menos serem homens, ou terem valores, né, que tem que ver com essa questão bíblica de princípios, questões espirituais, etc. Um homem de caráter e presença torna-se uma raridade em tempos de juízo e desconstrução moral. Então é brutal, né, o que acontece justamente nesse ponto. E essas mulheres, elas estão interessadas no homem mesmo? Ou é no que ele proporciona para elas, né? Como já se viu lá no capítulo 3, o verso 16, lá, são orgulhosas e focadas em adornos. Aí vem a crise, não, agora a gente precisa de homem, entendeu? Cansei de moleque, agora quero homem de verdade, né? Beleza. Então, assim, é um escudo social, né, nesse sentido, ó. É uma observação até interessante essa dessa questão, então, de você ter mulheres que não estão interessadas no homem. Então, o que acontece em termos sociológicos, teológicos? Você tem, então, uma relação puramente utilitarista dessas mulheres em relação ao cara. Então, o que acontece? Nós, no nosso próprio pão, nos alimentaremos, nossos próprios vestidos nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tá? Então, aqui tem pontos principais que tem, sim, um vínculo com a contemporaneidade. Não tem como fugir. Isso dentro de uma perspectiva literalista. Primeiro, a questão, então, do homem como escudo social. Naquele contexto, o interesse não era romântico. Veja que a maioria desses bobalhões, eles acham que é interesse romântico, mas não é. É um interesse estratégico baseado no que é pertinente a elas. O nome como proteção era uma garantia fundamental ali naquele período. Sem um marido ou filhos, geralmente a mulher ficava vulnerável a abusos, perda de propriedade e marginalização total. Era o que acontecia naquela época. O tira o nosso opróbrio, elas queriam que o carimbo, a gente quer o teu nome aí, ó. O carimbo de casadas para serem aceitas socialmente e simplesmente o pessoal parasse de olhar para elas com desprezo. Então é o meu casamento. Inclusive explico por que elas gostam de festa de casamento, justamente em virtude dessa questão de comoção social, de mostrar para todo mundo ali, ó, tá vendo? Eu casei, etc. Então o reconhecimento social é muito mais importante do que simplesmente considerar a pessoa. Tanto que o noivo é um mero coadjuvante, né? Infelizmente. Então, assim, tira o nosso pobre, elas queriam carimbo de casadas, para que a sociedade parasse de olhá-las com desprezo. Isso mostra hoje, transpondo para hoje, a tal da desestruturação das relações humanas, que deixam de ser sobre quem a pessoa é para ser o que a pessoa tem, ou o que ela representa. Tá? Ela não está interessada em você, mas no que você tem. Aí no momento que não for útil, aí é um pé na bunda. Entendeu? Quer dizer que os caras querem jogar um jogo onde elas entram com o pé e eles com o traseiro. Infelizmente, é isso, né? Trocando em miúdos assim, falando bem, de forma certa, ali é verdade. Então a sociedade desestruturada, onde as relações humanas elas deixam de ser sobre quem a pessoa é, para simplesmente as garantias, né? O que a pessoa tem a proporcionar. Entende? Tanto que até se fala por aí nesse meio de relacionamento, essa questão do que se traz à mesa. Entendeu? O que está sendo trazido para a mesa. Entende? Então, o pior de tudo, sabe o que é? É a objetificação do masculino. Principalmente dentro de uma condição onde os homens eles são raridade, né? Vamos colocar dessa forma. E o pior é porque o fato de ser homem está sendo criminalizado. Então, logo, será crime praticamente ser homem. Então, frequentemente se fala o que é da objetificação da mulher e etc. Só que elas mesmas vão lá, abrem privacy, abrem OnlyFans, entendeu? Não é ninguém que tá ali com uma arma na cabeça obrigando. Elas vão lá e fazem porque querem, outras fazem porque gostam, entendeu? E ninguém tem nada com isso, não. Não quer fazer, faz. Né? Só arque com as consequências depois. Mas qualquer um faz, Deus dá o livre-arbítrio, né? Não sou eu que vou questionar. Só que tu tem uma objetificação do homem, que ele é tratado como uma commodity. Você é uma commodity. Né? Uma commodity escassa. Nós o amaremos. Elas não falam que vão amar o cara. Entendeu? Elas dizem, a gente quer o teu nome. É o teu nome.
Não é você, é o seu nome, entendeu? É o seu nome, você é reduzido a um mero título. Isso conecta, então, com a preocupação sobre a questão da desconstrução, então, da figura masculina, porque quando o homem é esvaziado, então, do seu papel de líder, e principalmente de parceiro espiritual, líder espiritual, né, ele vira apenas um acessório funcional, um meio para um fim. Que aí volta nas determinações biológicas, até mesmo com a questão evolucionista, entendeu? É um ponto de convergência aqui que acaba cruzando, infelizmente, mas é uma realidade. Entende? Que o homem é um meio. Você é um meio. Não é o fim. É um meio para ela atingir algo. Entende? Então, é para elas, na verdade, atingirem algo. Tá? Então, você tem uma substituição da aliança por um contrato. Infelizmente, essa questão do contrato, enquanto está beneficiando as duas partes, está ok. Agora, no momento que eu não estou feliz, aí é pé na bunda. Entende? Então, você tem essa questão dos termos. Né? A gente vai pagar as nossas contas. Entendeu? Você só vai emprestar o nome. Só o nome. E tá bem claro isso no texto. O pessoal não precisaria ficar fazendo elucubrações tão distantes. Né? Óbvio que no outro vídeo lá eu peguei e fiz, né, só que aplicado às igrejas, né? Porque as igrejas fazem o mesmo em relação a Cristo. Mas aqui é aplicado a elas. Entende? Então, hoje em dia, tá? Não existe união real. O que existe é a coexistência para salvar as aparências e garantir uma segurança, digamos assim, uma segurança social. Né? O cara sendo reduzido a uma commodity e sendo reduzido a uma apólice de seguros. Né? Por isso que quando bate 30 anos, a maioria quer casar. Não é porque elas amam o prêmio de consolação delas, não. É simplesmente para elas ter o nome, entendeu? Não, porque no fim elas é que precisam de relacionamento. Infelizmente, essa questão da união real, ela não existe. Tá? Não existe assim em termos genéricos, né, para a maioria. O reflexo da modernidade, né, os relacionamentos líquidos. Hoje em dia, infelizmente, a gente olha assim, o paralelo dos relacionamentos. E é bem como o Bauman lá falava. A questão do amor líquido. Entendeu? A destruição da família. Tá? Cada um busca o que quer dentro do relacionamento. Elas vão estar procurando status, estabilidade financeira, validação em redes sociais. E tu tá buscando intimidade. Só que aí é que tá, né? O compromisso, a relação de aliança, isso daí não existe mais. Entende? Então, assim, esse texto de Isaías, se a gente fosse transpor para hoje, ele mostra que os valores colapsaram. E aí você tem, então, um desejo pelo casamento que acaba se tornando cada vez mais egoísta e também fragmentado. A ironia toda é que essas mulheres aí, quando elas tentam salvar, né, a sua honra, assumindo algum cara aí qualquer, né, elas acabam expondo o quão profunda é a sua desonra. Quer dizer, cadê a mulher virtuosa de Provérbios 31? Porque essas daqui são desonradas, elas têm que obrigar o cara a casar. Se o cara enxergasse valor nelas, ele casaria certamente. Mas ele não enxerga isso, ele enxerga uma série de contratos, uma série de obrigações, uma série de utilitarismos, né, que são utilizados ali contra eles. E elas não querem saber dele, mas do nome, em que eles podem prover, proporcionar. Entende? Então acontece muito essa ironia aí, né? Que ao mesmo tempo que elas estão procurando o cara, isso daí ao invés de apontar para a honra, aponta para a total desonra delas. Quer dizer, não tiveram capacidade de conseguir ali colocar o burrinho em alguma terra boa, né? Vamos colocar assim dessa forma. Então elas estão dispostas a sustentar o homem, a dividir sua atenção então com outras mulheres, apenas para não estarem sozinhas. Tá? Então, esse interesse delas, dessa forma, como configura dessa forma, prova que a família faliu. Aí não é o que acontece? Elas não buscam um lar, buscam um refúgio contra o escárnio público. Pronto. Tá? Então, acontece muito disso, tá? Infelizmente, o homem, ele passa a ser uma apólice de seguros. Infelizmente, porque tu tem aí um homem que vai ser, então, meio que agarrado, e aí vão obrigar ele a casar, justamente porque elas têm que ter a honra delas salva socialmente. Não pode ter a vergonha de ser solteiras. Entendeu? O cara não é amado, não é desejado, não é respeitado por sua humanidade ou caráter, ele é contratado, é uma apólice de seguros, uma segurança jurídica, meramente, puro coadjuvante. A conclusão lógica lá de Isaías, né? Uma objetificação que é funcional do homem. Então tu é uma ferramenta dentro desse sistema, entende? Com a despersonalização total, tá? Que se manifesta no que ela diz, nos termos delas, tá?
E mesmo que isso leve para um colapso social total. No contexto bíblico, uma mulher sem um nome masculino, pai ou marido, era juridicamente invisível. Ela não tinha quem pleiteasse causa no tribunal à porta da cidade. Daí o homem de Isaías 4:1, ele serve apenas para que elas tenham o direito de dizer: ó, eu pertenço a alguém. Pronto, é só para isso que tu serve, dentro dessa visão. Isso impede que elas fossem, digamos assim, molestadas, ou suas terras fossem confiscadas, lá naquele contexto lá. Hoje em dia, isso reconhece sociedades que a figura masculina é vista como um produtor de recursos, né? Então, simplesmente vai produzir recursos, prover recursos e só. Entendeu? O Estado vai se beneficiar, elas vão se beneficiar, todo mundo vai se beneficiar e você não tem nada. Então, você não ganha nada. O cara aqui, você pensa que ele tá ganhando alguma coisa se relacionando? Não, muito pelo contrário. Entendeu? Elas vão bancar o delas ali, só vão querer o nome do cara, mas esquece o resto. Então, assim, um mero garantidor de status. E aí, quando o homem é despojado, digamos assim, dessa dimensão espiritual e emocional, ele se torna um ente utilitário ali, que vai ser usado. Então, você tem a desintegração da complementariedade, entendeu? Ela não vai agregar nada para ti, entendeu? Nosso dinheiro é nosso para nos prover, as vestes são nossas. Tu é só um nome.